Quem que já quiser deixar o seu boa noite aqui é interessante, porque se cair, depois já fica registradinho que estava aqui, né? Então, podem deixar seu boa noite aqui no chat. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E vocês já devem ter visto o exercício de avaliação que a gente deixou, então eu vou fazer parecido com o que eu fiz ontem na turma do Noturno 1. Eu vou explicar mais ou menos o que eu quero de cada questão, dar algumas dicas, entendeu? Sem responder, claro, mas dando algumas dicas sobre as questões, tá certo? E vocês podem interromper a hora que vocês quiserem. Agora, lembrando, quando eu estiver mostrando a prova, perguntem no áudio, porque eu não vou conseguir ver vocês aqui no chat, né? Não dá para eu ver o chat no momento que eu estiver apresentando aqui. Tá? Boa noite, boa noite, boa noite a todos e a todas. Então, vamos fazer isso? Vamos lá mostrar a prova de vocês e comentando mais ou menos o que eu quero de cada questão, né? Como é que é para responder. O primeiro aspecto que a gente chama atenção é que esse exercício tem que responder por cada um com as suas próprias palavras. Então, não copiem nem dos colegas, nem copiem dos livros. Vocês podem usar os livros como referência, especialmente aquelas referências que a gente colocou na própria prova, né, aqueles 3 autores que a gente trabalha, mas cada um redige com as suas próprias palavras. Claro, vocês podem discutir com os colegas e devem discutir, e como eu disse, o problema não é a discussão em si não é ruim, o que é ruim é o copia e cola. E lembrando, vocês têm que responder até amanhã às 18 horas. Se alguém faltar, teve problema de internet, mora em algum lugar realmente difícil acesso, depois me procurem individualmente, porque aí eu vou dar uma olhada nas diretrizes da instituição para ver o que a gente faz, tá certo? Mas o prazo são 18 horas mesmo, vai até às 18 horas, e quem conseguir mandar até esse horário, beleza. Quem não conseguir, depois vai ter que me procurar, justificar porque não conseguiu, mas aí eu vou passar outra atividade, entendeu? Não vai ser a mesma, não. Vai ser outra coisa. Pronto. Vamos agora passar para vocês. Vou apresentar agora a prova. Podem perguntar a hora que vocês quiserem. Quem quer perguntar aí alguma coisa? Quem não for perguntar, por favor, feche o áudio para não dar microfonia, né? Carla, desliga o microfone. Acho que tá escutando a galinha pintadinha aí, né? Oi, vou desligar. Jesus Não, amado. tudo bem, viu? Sem problemas. Quem tem criança pequena entende, mas deixa. Peraí, deixa eu sair que eu não tô Não, tudo acertando. bem, tudo bem, tudo bem. Pode, como diz os americanos, take your time. Pronto, vamos lá. Pronto, pessoal, estamos aqui. Acho que essa é a avaliação, o exercício de avaliação que eu deixei para vocês. Deixa eu aumentar um pouquinho para se tornar. Pronto, perfeito. A primeira questão, ela aborda o ponto 1, história, origem e evolução do direito internacional. Aí, essa questão diz o seguinte: desde o início da história romana, a falta cometida contra embaixadores era considerada violação do direito dos povos. Em uma das passagens da história de Roma, Tito Livio nos mostra a existência e a relevância dos trabalhos dos embaixadores e da consequente existência operativa do que se poderia chamar de diplomacia, grifo original. Helene de Paula Bueno, Marina Freire, Victor Arruda Pereira de Oliveira, As Origens Históricas da Diplomacia e a Evolução do Conceito de Proteção Diplomáticos Nacionais, Anuário Mexicano de Direito Internacional. Gente, nessa questão eu quero que vocês relacionem esse trecho aqui da história romana, o que é que ele tem a ver com o desenvolvimento do direito internacional público. Inclusive, eu destaco que a gente falou até desses assuntos no ponto 1, como vocês podem conferir, inclusive nos slides, né? Então, aí é para relacionar essa questão que é trazida, esse assunto que é trazido nessa questão, com o desenvolvimento do direito internacional público, no caso da Antiguidade Romana, tá certo? Então, é basicamente isso que eu quero que vocês façam aqui, né? Professor, o senhor pode repetir de novo, por favor? Posso. Nessa primeira questão, você quer que eu repita o conteúdo ou dê a dica em relação ao que eu quero de como seria A respondida, né? dica.
A dica do senhor, do que Pronto. o senhor quer. A dica é o seguinte, aqui retrata um trecho da história romana. Então, é para vocês relacionarem isso com algum aspecto do desenvolvimento do direito internacional público nesta época aqui inclusive com instituições que existem até hoje, né? Como vocês podem ver da análise da questão, que eu só não vou falar porque aí eu já estou respondendo, entendeu? Então, é para relacionar esse histórico com o desenvolvimento do direito internacional público num determinado período histórico que aqui aponta. Então, basicamente é isso. Alguma dúvida em relação a essa primeira? Mais? Não? Pronto, então vamos passar à segunda. A segunda é analise o texto abaixo a partir do estudado no ponto 2, teorias de fundamentação do direito internacional público e ordem jurídica interna, monismo e dualismo. Uma coisa que vocês devem estar atentos é o seguinte: toda questão, ela sempre tem, inclusive eu já lecionei, né, a turma de vocês, toda questão ela tem um textinho. Esse textinho, gente, não é de enfeite, é para vocês responderem a prova e a questão discutindo esse textinho, tá? Então, por exemplo, se você quiser citar outro exemplo e diz, olha, eu respondi esse textinho aí e gostaria de colocar mais alguma coisa, pode ser? Pode. Mas primeiro analisem o textinho sempre, tá? Porque tem aluno que já bota o STF do Brasil em primeiro lugar. Como eu já falei aqui, o STF na ordem jurídica internacional não tem tanta importância, para não dizer outra coisa, quanto no direito interno, tá certo? Então, nesse caso aqui, dessa questão, a gente tem o artigo 137 da Constituição da República do Paraguai. E esse artigo 137 reza o seguinte: da supremacia da Constituição. A lei suprema da República é a Constituição. Os tratados, convênios e acordos internacionais, aprovados e ratificados, as leis aprovadas pelo Congresso e outras disposições jurídicas de hierarquia inferior, sancionadas em consequência, integram direito positivo na ordem de preferência enunciada. Então, reparem o seguinte: vocês aqui nessa questão teriam que explicar se o Paraguai adota a teoria do monismo ou do dualismo, e aí, gente, às vezes você pode pesquisar em outras fontes. Primeiro, vocês têm que analisar, sobretudo, o que eu estou trazendo na prova para vocês. Se vocês quiserem pesquisar em outra fonte, beleza, mas vão ter que referenciar ela. Mas eu exijo que vocês analisem o que está sendo trazido aqui no texto de vocês. E aqui diz o seguinte, ó: a lei suprema é a Constituição. Os tratados, convênios e acordos internacionais, as leis aprovadas pelo Congresso e outras disposições jurídicas de hierarquia inferior, sancionadas em consequência, integram o direito positivo nacional, ou seja, integram. E aí tem dois termos que eu quero dar uma dica para vocês na hora de responder isso aqui. Primeiro, não esqueça essa palavra que eu estou grifando, hierarquia. E segundo, integram o direito positivo nacional. Aqui já está respondido. Só não falem, não coloquem no chat, tá? Porque praticamente a partir daqui já mata a questão desses dois termos. Hierarquia inferior, né, no caso, e integram o direito positivo nacional. Então aqui já dá para descobrir se o Paraguai ele segue o monismo ou o dualismo, e principalmente Oi, pode perguntar. Então, no caso, aí, nessa segunda questão, baseado nesse trecho, é para dizer só se o Paraguai serve... Não, é para explicar por quê. Espera ainda. A resposta tem 5 a 15 linhas. Então, vocês têm que explicar por quê e falar também um pouquinho dessa corrente que o Paraguai adota. Inclusive, dá para dizer até o tipo. A Constituição do Paraguai está bem especificada, por favor. Não comentem. Comentem fora, mas não comentem aqui no momento. Mas vocês repararem que a Constituição do Paraguai está bem clarificada em relação ao posicionamento jurídico deles. Então, não basta, por exemplo, dizer aqui, olha, é tal. Não, precisa explicar por quê e precisa falar um pouquinho sobre essa corrente que o país adota. Tá certo? Até porque a resposta ela tem que ter de 5 a 15 linhas, então você tem que explicar. Entendi, é para apontar e explicar, né? Exatamente. E lembrem, se for citar um autor, aí coloca o nome dele e o ano, mas não pode copiá-lo literalmente. Vocês têm que explicar com as palavras de vocês.
Se fosse basear só nesse texto, precisa citar nada, né? Precisa, porque precisa, depende de como você responde, entendeu? Depende de como você responde. Se você quiser fazer um destaque com citação direta do autor, não é obrigado a citar autor. Agora, outra coisa que alguns alunos estão procurando fontes externas. Se for usar fonte externa, cite, tá? Fonte externa que eu falo é fora essa que está na bibliografia, né? Os 3 autores aqui. Eu estou dizendo justamente isso. Se for usar só o texto que está aí na biografia, ainda assim faz a citação, né? Normal. Depende de como você redija. Depende de como você redija. Entendeu? Depende da forma que você constrói a sua redação. Por exemplo, se você quiser, assim, falar um pouquinho das 2 teorias, aí coloca de acordo com o Mauzuoli, aí acho que a última edição que está disponível lá na minha biblioteca é a 2019, coloca assim, de acordo com Mauzuoli, em 1919, o monismo é a teoria que adota tal pressuposto, o dualismo adota tal pressuposto. Dentro dessa perspectiva, o Paraguai, por sua vez, adota tal teoria, né, conforme se lê do artigo 137, por tal e tal e tal e tal motivo. Entendeu mais ou menos como é que seria? Entendi, professor. Obrigada. E como eu disse, pessoal, aqui essa questão 2 está muito fácil, muito fácil. Alguma dúvida sobre essa segunda aqui? Não? Então a gente pode passar para a terceira. Na terceira questão, seria do ponto 3, fontes do direito internacional público. É o artigo 127 do regulamento 2015-468 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de março de 2005, relativo ao regime comum aplicável às exportações. Essa é uma norma da União Europeia, tá? Ela reza o seguinte, artigo 27. O presente regulamento entra em vigor no 20º dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-membros. Grife original. Gente, primeira coisa que eu vou dar dica a vocês. Essa terceira questão não é um tratado, tá? Não é um tratado. Parece, mas não é. Tá? Estejam aqui olhando, primeiro, qual é o tipo de entidade que emitiu esse regulamento. Né? Segundo, é um regulamento. Esse regulamento ele vem de um determinado tipo de entidade. Portanto, é um tipo de norma que não é um tratado. Claro, alguns tratados são chamados regulamento, mas nesse caso aqui especificamente não é. É um regulamento que veio desse tipo de entidade, e aí vocês teriam que falar dessa fonte que não é tratado, explicar um pouquinho, indicar o regulamento da União Europeia número tal, é tal tipo de norma jurídica internacional. Falar um pouquinho do valor dessa norma no âmbito internacional e explicar o conceito dela, tá certo? Mas de antemão eu já falo para vocês, não é tratado. Tá certo? Alguma dúvida da questão 3? Não, né? Podemos passar para a 4. Eu tenho, professor. O senhor só Pode quer que falar. diga, o senhor só quer que diga a fonte, é mais nada? Não, gente, de jeito nenhum. Todas as questões, como eu estou falando aqui, elas têm que ser explicadas. Vocês têm que dizer qual é a fonte que está sendo trazido, falar dessa fonte, e se quiser falar da hierarquia, também falar, e pode falar até das outras fontes. Todas as questões respondam com no mínimo 5 a 15 linhas. Então, por exemplo, se eu fosse colocar aqui, e não é o caso, não vou nem colocar, porque depois alguém pode pegar esse vídeo e só assistir o trechinho e ver aqui. Não, o professor colocou na resposta que é um tratado. Mas vamos dizer que isso aqui fosse tratado. Não é. Aí a fonte trazida na questão 3 é um tratado. Não, tem que explicar que tipo de fonte é, entendeu? Tem que falar dessa fonte, explicar o conceito dela, inclusive falar um pouquinho da posição dela na hierarquia das normas internacionais. Então, todas as questões, pessoal, não basta dizer o conteúdo, é preciso explicar o mais detalhadamente possível, até porque não esqueçam que vocês
estão tendo 24 horas, e ainda mais estas dicas que eu estou dando, para responder essas questões. E vocês só precisam responder 2 questões, né? Não respondam de jeito nenhum mais de 2. Tá certo? Mais alguma dúvida em relação a esse ponto 3? Não. Pronto, obrigado, gente. Qualquer coisa podem perguntar, o momento de perguntar é esse, não tem outro momento não. Não se preocupem se vocês acham que a pergunta não é muito inteligente, não existe isso, tá? Toda pergunta é boa, tanto para o professor quanto para o aluno. Porque a gente tem Ô, noção... professor, Oi, pode uma perguntar. dúvida com relação à forma de responder a prova. É para a gente responder nessa folha e anexar lá, ou pode responder em uma folha em branco? A melhor forma é responder aqui. Por isso que, inclusive, eu já coloquei a resposta. Eu não estou dizendo que eu vou tirar ponto de quem responder numa folha em branco, mas o mais correto é deixar aqui. Tá, ok, obrigada. Por que deixar aqui o mais correto? Porque vocês colocam a resposta e, inclusive, de cada questão, depois abaixo eu coloco a nota e devolvo. Tá certo? Ok, Então, professor, é o mais ótimo. correto. Não... Pronto. Vamos agora ver essa quarta questão, né? A quarta questão, pessoal, é em relação à classificação e espécies. A gente tem um tratado, que eu estou selecionando agora, como vocês podem ver aí na tela, e vocês vão me dizer que tipo de tratado é esse, tá? Vamos ver aqui, pelo menos, quantas características a gente identifica desse tratado. Primeiro, é o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, Tratado de Lisboa, de 2007. O autor é a União Europeia. Aí, lembrando, e por esse autor aqui, a gente já dá para dizer, por exemplo, se esse é um tratado bilateral ou se é multilateral. E, claro, tem que explicar por quê, né? Mas lembrando, isso aí eu já dei uma dica e se vocês viram a revisão, eu fui bem em cima disso. Aí, artigo 49. Qualquer Estado europeu que respeite os valores referidos no artigo 2º e esteja empenhado em promovê-los, pode pedir para se tornar membro da União Europeia. O Parlamento Europeu e os parlamentos nacionais são informados desse pedido. O Estado requerente dirige o seu pedido ao Conselho, que se pronuncia por unanimidade, após consultar a Comissão e após a aprovação do Parlamento Europeu, que se pronunciará por maioria dos membros que o compõem. São tidos em conta os critérios de elegibilidade aprovados pelo Conselho Europeu. Primeiro, esse tratado aqui dá para vocês explicarem, claro, como eu já falei aqui em relação às questões, não basta dizer o tipo de tratado, é preciso explicar. Primeiro, dá para dizer se ele é bilateral ou unilateral só com base nisso que eu estou grifando, a autoria. Segundo, pelo conceito aqui, dá para dizer que esse tratado, ele é normativo ou contrato. Claro, tem que explicar por que tudo isso. E por último, dá para dizer também se esse tratado ele é permanente ou temporário. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem pegar esse link e ir no próprio texto do tratado, né? Que inclusive está disponível em português, já que português é uma das línguas oficiais dessa entidade. Então, pessoal, aqui dá para dizer 3 coisas, e lembrando, não basta dizer, tem que explicar por quê. Ou seja, se o tratado ele é multilateral ou bilateral, se o tratado é contrato ou é normativo, e se o tratado é permanente ou se ele é temporário. Mas sempre expliquem por quê, tá? Dá para dizer essas 3 coisas. E talvez ainda dê para dizer mais coisas, mas assim, só visualizando esse artigo aqui, já dá para fazer essa análise dessas 3 classificações e espécies de tratados. Alguma dúvida sobre essa questão 4? Não, né? Não. Então, perfeito, obrigado. Então, podemos ir para a última questão. A última questão é também do ponto 4, porém sobre a questão do controle de convencionalidade, né? Aí a gente está vendo... Professor, Pode perguntar. esse do ponto 4 só precisa classificar, não precisa relacionar com nada não, né? Precisa relacionar porque você precisa explicar, né?
Por exemplo, se você colocar que esse é um tratado bilateral, não estou dizendo que é, viu? Mas se você colocar que ele é um tratado bilateral, por quê? Ou se ele é multilateral, por quê? Se você Pronto. colocar que ele é um tratado permanente, por quê? Se ele é um tratado temporário, Certo. por No quê? caso, classifica e justifica somente, né? Tudo tem que, Pronto. exatamente, todas as questões têm que estar justificadas, gente. Todas, Tá, todas. obrigada. Mais alguma coisa da questão anterior? Pode falar. É como se fosse explicando para um leigo, né? Responder as perguntas como se fosse... Perfeito, gostei da sua analogia e não tinha pensado nisso, apesar desses anos todos. Eu gostaria de ser explicado como se fosse um leigo ou como se fosse para uma pessoa que é leiga entender, né? Então, realmente é isso. Acho que você matou aí a questão. É como se fosse para um leigo ou como se você estivesse dando aula, por exemplo, se fosse monitor e estivesse dando aula para uma turma novata e explicar, olha, eu peguei aqui um tratado e esse tratado é bilateral ou multilateral por isso aqui, vocês estão vendo, né, como é. Se ele é permanente ou temporário por isso, ou se ele é um tratado contrato ou normativo por isso outro. Então, sempre justificando, entendeu? Porque a prova é subjetiva e vocês têm 24 horas para respondê-la. Dá tranquilamente, porque só precisa responder duas questões. Então, dá para fazer uma resposta mais do que satisfatória, de 5 a 15 linhas, né? Respondendo e explicando o conteúdo. Pronto. Mais alguma coisa, pessoal, dessa questão anterior? Não. Pronto, valeu. Gente, vamos ver a última questão ainda do ponto 4, porém sobre controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade, junto com a questão da lei de imigração, são assuntos da moda dessa disciplina. Aqui a gente está vendo o recurso extraordinário 349.703/1, Rio Grande do Sul, julgado no STF, que é a jurisprudência sobre a questão de depositário infiel. Aí reza o seguinte, né? O relator foi o ministro Carlos Brito, mas o voto vencedor foi do doutor Gilmar Mendes, né? Então, desde a adesão do Brasil sem qualquer reserva ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, artigo 11, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, artigo 7º, parágrafo 7, ambos no ano de 1992, não há mais base legal para a prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Então, aqui o que é que eu quero em relação a isso? Foi feito um controle de convencionalidade, embora tenha algumas críticas, ou alguns até colocam controle mais do que de convencionalidade, foi de supralegalidade, mas aí não me interessa a diferença. E eu gostaria de saber que tipo de controle de convencionalidade que fosse justificado e que tipo de controle de convencionalidade o STF exerceu nesse caso, né? Então, houve ali uma adequação da legislação nacional que permitia a prisão depositária infiel, inclusive através de um decreto da época da ditadura militar, aproveitando que hoje a gente está fazendo aniversário de 56 anos do golpe militar de 64. Então, era autorizada essa prisão depositária infiel e depois foi reproduzido na Constituição, né? Foi reproduzido na Constituição e a gente gostaria de que vocês analisassem aí que tipo de controle de convencionalidade o STF exerceu no julgamento deste recurso extraordinário sobre a questão depositária infiel. Então, explicar porque, sim, também seria interessante falar sobre controle de convencionalidade, porque acho que eu já chamei a atenção de vocês. A gente vê muitos, inclusive TCCs, que discorrem sobre controle de convencionalidade, principalmente em área como direito penal, mas o pessoal esquece de dizer que isso é controle de convencionalidade, né? Mas, na verdade, é. Então, o controle de convencionalidade é sempre essa adequação que é feita em relação, no caso do Brasil, à legislação de direitos humanos, de acordo com as normas dos tratados internacionais.
E pronto, pessoal. Essa é a prova de vocês, o exercício principal, vamos dizer assim, de avaliação. Como vocês viram, está tudo dentro daquilo que a gente tem repassado para vocês. Deixa eu até sair aqui para conversar com vocês, né? Vamos aqui, cadê? Pronto. Deixa eu posicionar aqui. Pronto. E como vocês viram, não tem nada demais, é uma prova mediano nível, né? A questão aí vai ser a redação, porque vocês vão discutir com os colegas, questão de como responder, discutir a resposta é salutar, a gente já falou aqui. Cada um redige a sua e entrega até amanhã às 18 horas. Quem não conseguir cumprir esse prazo, não se preocupe, porque a gente vai passar aí, claro, o aluno tem que justificar, mas aí a gente vai ver como pode ajudar vocês, tá certo? Alguma dúvida, gente? Deixa eu olhar se tem alguma coisa aqui. Fernanda está falando aqui, podia ser uma prova mais simples. Talvez, mas eu tentei fazer o máximo parecido com as que eu faço em sala. E na sala vocês têm 3 horas para responder isso, né? Isso é um pouco o estilo de cada um. Porque, reparem, o que eu quero mais é que vocês respondam com as suas palavras, porque o conteúdo vocês vão poder discutir com os colegas e a maioria vai acabar chegando a um consenso daqui para amanhã. Não, Alice. Não, Alice, eu não teria como ir até a 0 horas, não, viu? Até porque hoje você, por exemplo, a gente tá às 8h30 da noite. Você tem tempo para trabalhar hoje e ainda tem até o outro dia para responder. E esse estilo de questão eu passo na prova, vocês têm que fazer em 3 horas. Então, só são 5 a 15 linhas. Inclusive, eu chamo a atenção que a gente teve até alunos da turma 1 que disse, não, professor, eu fui trabalhar e acabei não conseguindo. Eu digo, mas está disponível desde o dia anterior, né? Então, já poderia começar trabalhando hoje, amanhã só revisaria. Jaine quer fazer alguma pergunta sobre o seminário? Pode perguntar aí, Jaine, eu já estou de olho no chat. Pode perguntar. Ou no áudio ou através do chat. Pronto, não vai... Pode perguntar, Jaine. Professor, tá dando para ouvir? Tá. Direitinho? Tá claro. O tema do meu grupo é nacionalidade. Certo. Eu gostaria de saber se o senhor quer que aborde nacionalidade, no caso internacional, no caso em linhas gerais, ou se o senhor quer que aborde a nacionalidade brasileira especificadamente. Veja só, dê preferência a abordar os conceitos gerais. Se der para citar o exemplo, porque o tempo é curto, né? Acho que é por isso que você está perguntando, porque vai até no máximo 12 minutos. Dê preferência a apresentar os conceitos gerais, por exemplo, a questão de o que é ius soli, o que é ius sanguinis, o critério misto. E depois, se você quiser falar no final, se der tempo para falar do Brasil, beleza. Porque, como eu digo aqui, é o seguinte, o foco é a norma internacional, né? Então, a gente fala preferencialmente sobre os critérios internacionais, tá certo? Pronto, professor, muito obrigado. Nada. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita que o momento é esse. Perfeito. Rita está perguntando em relação à pontuação extra. Em relação à pontuação extra, a gente recebeu uma diretriz da reitoria que fracionasse o máximo possível a pontuação, entendeu? Por quê? Porque para não ficar toda a pontuação concentrada em uma atividade só. Eu já tinha passado os seminários, mas só metade da turma faz os seminários. Beleza. Para quem vai fazer o seminário, não tem muito problema, porque você tem uma prova, você tem um seminário e você tem um Google Classroom. O problema que eu estava preocupado era em relação àqueles que vão fazer só a atividade do Google Classroom e essa prova. Aí, o que é que eu vou fazer para isso? A atividade do Google Classroom vai até amanhã, acho que a maioria de vocês já fez. Eu não puxei ainda o relatório, né? Só vou fazer isso a partir do dia 2 e vou trabalhar esse final de semana bastante para corrigir tudo isso. E vocês também vão receber um ponto de participação. Eu nem vou corrigir o mérito,
por ter feito aqueles exercícios de fixação, entendeu? Então, quem fizer um exercício de fixação vai ganhar pontuação extra. Quem não fez os seminários agora vai ganhar um ponto de cada exercício de fixação, que é um exercício de fixação do ponto 5 e um do ponto 6. E quem vai fazer seminários, até para dizer assim, não vai dar nada para o pessoal, então ganha meio ponto por cada exercício, entenderam? Agora, isso aí pode ser respondido até o dia 6, normal, igual seminários, tá? Entendeu, Rita? E mais os outros em relação a essa questão da pontuação extra? Aí, lembrando, isso é extra. Porque, por exemplo, para quem não vai fazer o seminário, essa avaliação aqui vale 10. Aí fica um ponto, pronto. Outra coisa também que eu posso fazer. Eu não vou corrigir o mérito do exercício do Classroom que eu tinha passado em fevereiro. Então, quem fazer já ganha um ponto. Agora, é claro, eu vou corrigir só para vocês verem quais são as questões que estão erradas, as questões que estão certas. Aí, um ponto dele. Aí seria mais um ponto do exercício de fixação do ponto 5, um do ponto 6. Aí, para quem é 10, mais até 3 pontos extras. Entenderam? Então, para ficar menos concentrado a pancada numa avaliação só. A ideia é essa, de ter uma avaliação o mais continuada possível. Então, Professor, seria... Oi, pode perguntar. em relação às respostas da prova, a Certo. estrutura, pode ser Uhum. estrutura como se fosse um texto tentativo ou também por pontos? Eu não estou entendendo, me especifique. A resposta seria, assim, a que eu estou pensando na cabeça seria um parágrafo de 5 a 15 linhas, entendeu? Um parágrafo continuado. Entendi. Agora, lembrando, sempre redigido com as palavras de vocês, só pode citar os autores em citação indireta, não pode usar citação direta, e também cuidado para não copiar dos colegas, né? Use a sua própria redação. Basicamente é isso. Priscila, esses exercícios de fixação, eles devem ser entregues, eu prorroguei, né? Seria até hoje, mas eu prorroguei até o dia 6. Até o dia 6, ficaria junto com a data dos seminários, tá? Não, Jaine, não é obrigatória a citação indireta. Agora, se você quiser citar indiretamente, pode ser. Citação indireta, lembrando, é aquela no qual vocês escrevem com as palavras de vocês o que o autor disse. Pode ser em Word normal, né? Sem problema, né? Pode ser em Word ou PDF, normal. Aquele tamanho de fonte que está lá, Arial, vamos ver aqui, Arial 12, né, negrito, espaço simples, isso. Arial 12, Arial, tamanho 12, negrito, espaço 1.0, formato Word ou PDF. Pode ser em PDF também, tá? Sim, Eduarda, já estão Procure no menu atividades que lá tem, viu? Lá tem. Dentro da aula tem o conteúdo, tá? Inclusive, eu posso até mostrar aqui, para quem não viu. Deixa eu mostrar onde é que estão, porque o aluno diz, não, estou com dificuldade de visualizar. Pronto. Dentro de atividades, tem todas as atividades. Aí tem aulas, ponto 5 e 6. Nessas aulas do ponto 5 e 6, aqui vocês estão vendo, tem o exercício de fixação do ponto 5 e tem o exercício de fixação do ponto 6. Tá? Inclusive, acho que a maioria da turma já fez. Pronto, beleza. Você já viu, né, Eduardo? Já está lá, você pode fazer. Mas, assim, eu acredito que a maioria de vocês já tenham feito. Exato, Ana Flávia. Essa pontuação que vai ser atribuída é de participação para esse de fixação. Não, Ana Flávia, essa pontuação não é só para quem não vai fazer seminário. Quem vai fazer seminário ganha, porém menos. Quem vai fazer seminário ganha meio ponto por cada exercício de fixação. E quem não fizer, ganha um ponto por cada um, entenderam? A diferença aí é a pontuação é maior. Porque quem vai fazer seminário já está já está com 50% só do seminário, né? E o seminário tende a ter uma nota realmente muito boa, né? A maioria, até porque vocês vão ter tempo suficiente para fazer um bom seminário. Pronto, mais alguma coisa?
Mais alguma questão? Não? Então, gente, eu peço que vocês registrem a presença. Eu vou ficar disponível até às 21 horas. E aí, quem quiser entrar para tirar alguma dúvida ou bater algum papo em relação a algum tema, pode me chamar no áudio, viu? Mas eu vou estar aqui até às 21 horas nesse link, né? Vou deixar só a minha foto no lugar e fechar o áudio, mas pode me chamar que eu venho responder. Tá? Se você falar, fulano, eu não consegui entrar, quero falar com o professor, aí beleza, ele tá lá, pode ir. Aí, por favor, vocês podem ir saindo também, né? Quem for registrando sua presença pode sair também. Então, boa noite para vocês, até mais, boa sorte e até amanhã. Boa noite, tchau, 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 tchau. Boa noite.